Meu programa preferido era ir tocar campainha na casa da tia Cecília e pedir para ela me contar histórias. E essa minha tia tinha um repertório assim incrível de histórias. E eu resolvi estudar, fazer um mestrado e um doutorado na New York University, Universidade de Nova York. Na hora de escolher o tema para essa tese, eu imediatamente me veio a ideia dos contos de fadas, me veio essa imagem clara da minha tia Cecília me contando histórias de princesas. Eu venho das artes plásticas e eu acho que eu faço na literatura infantil um pouco dessa ponte entre arte e histórias. Quando você fala para a criança ou escreve para a criança, você está se relacionando com o tempo, né? Com o seu tempo, com o tempo dela, né? E com esses tempos que se entrecruzam, porque para você a referência de infância é passada e para elas é presente. Eu comecei a trabalhar com a interpretação de vários artistas, como é que eles construíam imagens que recontavam histórias dos contos de fadas. Eu acho que a minha colaboração está muito nesse sentido, de juntar esses dois mundos. Chegou aqui no Brasil, eu propus para um amigo que estava começando uma editora, escrever histórias para crianças com artistas plásticos. Foi uma experiência na época bem pioneira assim no Brasil. Aí surgiu a série Arte Conta Histórias. Pessoas muito queridas que cada um escolheu um país, uma tradição de conto de fadas para criar a sua visualidade. Então sei lá, o Baravelli pegou uma linha bem comprida, na época era um papel de telex, que era um rolo assim, e ele fez esse papel, uma linha contínua, e dessa linha brotavam as histórias, né? Pensando nessa ideia de que quem conta um conto aumenta um ponto ou muda um ponto. Ele fez as histórias italianas, o Guto fez as histórias russas, o Luiz Germano as histórias japonesas, a Leda Andersen as histórias dinamarquesas, a Beatriz fez as histórias árabes, né, Sherazade. E aí foi muito legal, essa coleção assim pegou livros sobre a arte. Então, por exemplo, essa série aqui, Pintura Aventura, que também tem Arquitetura Aventura e Escultura Aventura, é uma série para criança entrar no mundo da arte. Então elas começam pintando o set, por exemplo, aí tem um pouco da história da arte, desde as cavernas, da pintura, né? E o tempo todo a criança é convidada nos livros a experimentar o que está sendo contado. Espelho de Artista, que é sobre autorretrato, que é um livro meio um livro caderno, assim, que tem atividades. Então você passa a conhecer artistas que fizeram autorretrato, depois brincar um pouco de reconhecer o nariz de cada um, por exemplo. Daí tem Bicho de Artista, que parte da ideia de que a história da arte começa com o registro dos animais nas cavernas. Mesa de Artista, que é sobre natureza morta, aquele gênero de arte que você organiza objetos, sobretudo sobre as mesas. Escrever para a criança, falar para a criança, contar histórias para a criança é abrir para elas um mundo de possibilidades. Existe a possibilidade de recriar o mundo, de recriar a própria vida através de histórias. É uma prática tão antiga quanto a própria comunicação humana. Então, o ser humano, quando começou a aprender a se comunicar, né, a dominar algum tipo de linguagem, também usou essa comunicação para transcender os limites da vida e inventar outras vidas. A criatividade é muito maior do que o próprio limite do cotidiano. A criança tem um reservatório ainda maior de imaginação, porque ela foi menos moldada para encaixar, né, no cotidiano, nas questões da vida prática, do ganhar dinheiro, etc. Então ela está com esse reservatório ainda aberto. Se você consegue, dentro desse momento do crescimento, incutir possibilidades de cores, de formas, de movimentos, de ideias, puxa, essa criança vai se tornar um adulto muito mais hábil, muito mais aberto e sensível para enfrentar o que vier. No fundo, essa ideia de que a criança é diferente do adulto é uma coisa construída culturalmente. Então, até o século XVIII,
A criança era um pequeno adulto. Se você pensar na Idade Média, por exemplo, as crianças participavam ativamente do trabalho, da vida em família, etc. A partir do século XVII e XVIII, existe essa ideia de que a criança precisa de uma linguagem à parte, de brinquedos específicos, de roupas específicos e de uma leitura, de um universo narrativo específico. Eu acho que a literatura infantil, infanto-juvenil no Brasil está vivendo um momento de ouro. A gente ainda vive um momento em que o Brasil importa muito títulos de grandes autores internacionais, mas agora, justamente, a coisa começa a mudar, né? Porque a gente tem muita gente boa, escritores, ilustradores. O Brasil está começando, as editoras estão unidas num propósito de começar a vender esses projetos brasileiros nas grandes feiras literárias como Frankfurt e outras. E é muito legal perceber a aceitação das obras brasileiras no mercado internacional. Eu acho que o sucesso da literatura infantil, ou da literatura ilustrada hoje, tem a ver com uma situação maior, né, que é uma grande atração das pessoas por personagens lúdicos, parques temáticos, publicações, uma própria visualidade, né, com bonequinhas e cores. Acho que o mundo está precisando dessa pureza, dessa simplicidade, dessa pulsão de direto ao assunto, que é exatamente o que a criança tem. A criança tem isso de monte. Isso é tão difícil muitas vezes para nós adultos, né? Carlos Drummond de Andrade já dizia que difícil é ser simples, e as crianças fazem isso lindamente.